Nossas projeções mostram que pelo ano 2025, não só a América, mas todo o planeta estará sob a proteção e o domínio desta poderosa aliança. Enquanto eles vivem, nós dormimos. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso. Essa era a realidade prevista no filme de terror / comédia Eles Vivem, dirigido por John Carpenter. Mas o que é que um filme de 88 tem de interessante? O que é que ele tem de relevante ou construtivo? Se você quiser ter as respostas para essas e muitas outras perguntas, fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Eles Vivem conta a história de George Nada, um desempregado tentando a sorte em um mundo hostil, cheio de empresas fechando e bancos falindo, onde ele luta por sua própria sobrevivência. Não no estilo Rambo nem nada parecido, no filme George enfrenta uma luta muito mais real e cotidiana. A nossa luta diária pelo pão de cada dia, o transformando ao mesmo tempo no herói ideal de uma época miserável em um cidadão de sobrenome sem valor. Ele não é um Smith, não é um Jefferson, é apenas um nada, literalmente, tendo seu nome inspirado no personagem da história em quadrinhos no qual o filme é baseado. E sim, o filme é baseado na história em quadrinhos que, por sua vez, foi baseada em um pequeno conto chamado 8 O'Clock in the Morning, de 1963, 8 da manhã em português. Mas isso não é relevante, tendo em vista que o filme é menos sobre aceitar a escravidão e mais sobre lutar contra ela. George tenta conseguir trabalho em uma agência de emprego e é claro que ele não consegue. Ele é recém-chegado na cidade de Los Angeles e só consegue emprego em um canteiro de obras. É engraçado que aqui o filme já mostra que veio. Quando George pede emprego pro capataz, ele diz que os funcionários são sindicalizados. George olha pros trabalhadores que só estão rindo e conversando sem fazer mais nada. Em bom português, morcegando. Ao final do dia, George não tem onde dormir e vai embora com um colega de trabalho chamado Frank, que conta a George algumas verdades sobre a vida. É a lei do mais forte. O que tem a grana é quem dita as regras. Eles chegam até um acampamento provavelmente legal, onde um grupo de pessoas tenta sobreviver, se ajudando mutuamente e, é claro, assistindo a onipresente programação de TV. Uma coisa interessante sobre esse filme é que a realidade em que ele se passa é a mesma realidade que todos nós passamos. Sempre existiu desemprego, sempre existiram ricos e snobs que só pensam nos próprios bolsos, sempre existiu a vontade de prosperar passando por cima dos outros. E como Frank mesmo disse, se ele tivesse a oportunidade, ele mesmo passaria por cima de qualquer um para conseguir o que quer. Então não é um pensamento apenas dos mega ricos, mas de todos os que estão vivendo nessa realidade oitentista. George começa a observar movimentações estranhas perto da igreja e é quando vemos a primeira transmissão pirata em uma TV no acampamento. Essa transmissão diz que todos estão sendo controlados por mensagens subliminares e que um grupo de seres está tentando escravizar a humanidade. Os habitantes do acampamento ficam com dor de cabeça sempre que essa transmissão aparece. Talvez por ser um sinal não autorizado, ele interfira no controle cerebral. Ou talvez sejam apenas pessoas normais que sentem dor de cabeça se pensarem um pouquinho a mais. Mas não levem tão a sério, pessoal. É só um filme de comédia, assim como o Idiocracia. E as piadas também são muito boas, como quando o mundo tá acabando, mas o importante é o comercial de unhas, certo? E se você pensava que não podia usar unhas postiças por causa de todo o trabalho que fazia, agora já pode. Enfim, George fica curioso com o que está acontecendo na igreja e vai até lá para checar. Ele vê uma pichação na parede que diz: eles vivem, nós dormimos. E muito embora compreenda a metáfora da palavra dormimos, se referindo ao controle cerebral, quem dera se a gente pudesse dormir tranquilamente, porque a quantidade de horas perdidas desde aquele conto dos anos 60 subiu bastante. Se fossem 8 horas de trabalho, com 8 horas de descanso e 8 horas de sono, tava excelente. Ao invés disso, nos sujeitamos a sair de casa no mínimo 1 hora antes do horário proposto. Trabalhamos até o meio-dia para termos 2 horas de almoço que não servem para absolutamente nada, porque você ainda está longe de casa e dos seus familiares. Já não os vejo há 6 meses. E no fim, mais no mínimo 1 hora de retorno para casa em um trânsito infernal, quando já está anoitecendo, nos deixando com míseras 4 horas para descanso, entre muitas aspas e no melhor dos cenários, que incluem tomar banho, preparar o jantar, comer o jantar e, finalmente, o descanso propriamente dito. E se você parar para pensar, em alguns países, como os Estados Unidos, a jornada de trabalho é das 9 às 5, e eles ainda reclamam. George descobre que existe algum tipo de organização suspeita no grupo da igreja relacionado a um laboratório misterioso e muitas caixas de papelão. Mas logo que tenta contar isso pro Frank, ele diz que não quer saber. Ele tá feliz com seu emprego, tá feliz com a miséria que recebe, então prefere não procurar novos problemas. Frank é o exemplo perfeito do cidadão médio, tão anestesiado pela rotina diária que só consegue sonhar com a sua cerveja do final de semana e segue dia após dia com medo de perder o emprego que lutou tanto para conseguir. Enquanto George, embora seja literalmente um nada, ainda luta para tentar entender os seus arredores. Infelizmente, naquela noite, o acampamento sofre uma enorme batida policial, contando até mesmo com um helicóptero sinistro que não faz nenhum barulho até ser avistado, lembrando muito os helicópteros da
Área 51 para quem sabe da história. Temos uma longa cena que faz parecer que a batida durou a noite toda, e pela manhã, com o acampamento todo destruído, seus antigos residentes tentam recuperar o que ainda está inteiro. É claro que depois de um tempo, George volta até o acampamento e vai até a igreja, ver o que tem em uma das caixas que conseguiu recuperar. E para sua surpresa, não passavam de óculos escuros. Ele pega um dos óculos depois de esconder a caixa em um beco no meio do lixo e sai para dar uma volta na rua dos anos 80. E é aí que temos a maior revelação do filme, quando George finalmente coloca os óculos escuros e tem uma visão aterrorizante do mundo que o cerca. Cartazes que sem os óculos se vê uma propaganda qualquer de férias no Caribe ou de eletrônicos, agora mostra palavras como obedeça e reproduza. Os cartazes de lojas dizem não tenha pensamentos independentes e consuma. Além dos clássicos assista TV, mantenha-se dormindo, submeta-se e, é claro, este é seu Deus gravado nas notas de dólar. Mas a revelação mais surpreendente, que também é o pôster do filme, é quando George olha para um senhor muito bem arrumado usando um terno caro, que infelizmente parece ter enfiado a cara no micro-ondas e ligado na opção lasanha. George continua andando pela cidade e percebe mais e mais daquelas faces bizarras que só podem ser vistas com os óculos escuros. As criaturas, que parecem estar sempre em posição de superioridade financeira, interagem normalmente com os humanos, deixando George totalmente desorientado. Então ele entra num pequeno mercado e depois de ver várias daquelas criaturas estranhas, ele insulta uma delas em uma cena bem divertida. Eu coloco os óculos de novo e vejo isso aí, horrível. A mulher, ou seja lá o que era essa coisa, denuncia ele em seguida, falando no relógio de pulso que encontrou um humano que pode enxergá-los. E é aí que a parte de ação do filme começa, com todos os caras de queijo derretido começando a perseguir o protagonista, incluindo 2 policiais que parecem estar cientes de todo o controle que está acontecendo por meio dos outdoors, revistas e tudo mais. Então, em um ato de bravura ou burrice, George avança contra um dos oficiais usando bons e velhos golpes de wrestling, luta livre, no melhor estilo WWE. E isso acontece porque o ator que interpreta o George era um conhecido nome da luta livre na época, e como John Carpenter era um fã do esporte, entre muitas aspas aí na palavra esporte, ele escalou seu ídolo para estrelar o filme. Depois de uma bela luta, George consegue pegar dos policiais um revólver, uma espingarda e um pouco de munição que ele usa para, adivinhem só, entrar em um banco, onde a fala mais icônica de todo o filme é dita: I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Infelizmente, em português, a dublagem não conseguiu fazer a mesma piada, transformando essa cena em um diálogo totalmente sem sentido. Eu vim até aqui pra mascar chiclete bola, mas o chiclete acabou. George abre fogo contra todas as criaturas, descobre que eles podem teleportar usando o relógio e foge depois que os policiais que não são humanos aparecem. Então, um drone o encontra. É isso aí, um drone de vigilância usado para monitorar os habitantes daquele planetinha triste chamado Terra. Como é que pode um filme genuinamente trash desse nível existirem drones de vigilância tão similares aos que temos hoje em dia antes deles terem sido inventados? Talvez, e apenas talvez, Eles Vivem não seja realmente um filme bobo de comédia com terror e ação. Talvez ele tenha muito mais a dizer. No filme, George percebe que o controle se dá pela mídia, pela TV, pelas rádios, enfim, pelos meios de comunicação. Mas não apenas isso, George percebe que todos os anúncios e entretenimento em geral são voltados para manter a população adormecida. Tudo é construído de um modo que faz com que as pessoas acreditem que se elas não trabalharem duro, vão morar embaixo da ponte. Todo o sistema é voltado a condicionar as mentes das pessoas em uma espécie de prisão onde elas acham que devem continuar a rotina diária e infrutífera a fim de conseguirem boas férias, bens de valor e progresso em suas profissões, enquanto ao mesmo tempo todo esse controle as mantém com muito medo de perderem o que lutaram tanto para conquistar, assim como foi com Frank. Eles Vivem é só um filme de ação e comédia com um bom toque de terror, mas não tem como ignorar esse tipo de ideia porque é ela que nos cerca desde sempre e até os dias atuais. Como bem disse o próprio John Carpenter, Eles Vivem é um documentário porque ele ainda está acontecendo até os dias atuais. Ele não ficou restrito aos anos 80, muito pelo contrário, aquela realidade sempre existiu. Estava existindo nos anos 80 e existe até os dias de hoje, sendo o controle da era moderna muito mais visível aos olhos de todos. They Live is a documentary about what's going on now. Se antes precisavam existir técnicas mais intrincadas de controle que cegaram as massas e as mantiveram em estado de torpor totalmente alheias ao que faziam com elas e quais decisões tomavam a respeito delas, hoje em dia são as próprias pessoas que pedem por esse controle. Elas exigem amarras e atacam seus libertadores. Ou Eles Vivem é só um filme bobo com alienígena, luta livre e nada além disso. George foge, sequestra uma mulher que o leva para casa e depois o joga pela janela, já que não acreditou na história dos óculos. Então George volta pro canteiro de obra para tentar conversar com o Frank, seu único amigo na cidade toda. E Frank o repele, é claro. Então George volta ao beco à procura dos outros óculos que escondeu. Ele encontra alguns e Frank aparece de novo para entregar o pagamento da semana pro George, como meio de ajudar um colega. George vê que seu amigo é humano e diz pro Frank colocar os óculos para entender melhor tudo que tá acontecendo.
Então Frank tem uma das reações mais engraçadas possível. Põe esses óculos, olha aí, fica longe de mim. Preferindo entrar em uma briga com George ao invés de simplesmente colocar uns óculos aleatórios do lixo. Briga essa que denuncia o fanatismo de John Carpenter por wrestling, já que ela dura intermináveis 5 minutos e 20 segundos desde o primeiro soco até a hora que o George finalmente coloca os óculos em Frank e ele enxerga a verdade. E mesmo a briga sendo um pouco longa, ela ainda vale a pena ser vista. A partir desse ponto do filme ele fica mais acelerado, porque uma vez que o George e o Frank se tornaram os dois personagens cientes do que está acontecendo, eles descobrem e entram em contato com a Resistência, que foi responsável pela criação dos óculos em primeiro lugar, e que agora, em uma reunião oculta em um lugar abandonado no meio da noite, eles mudam para lente de contato. Muito mais conveniente. E quando eu digo que a partir daqui o filme acelera, é porque até aqui ele estava muito lento, quase dando sono. O que é interessante se pensarmos no tema do filme, que é enquanto eles vivem, a humanidade dorme. Mas é claro que isso também é mérito da trilha sonora da obra, que, meu Deus, como é lenta e calmante. Parece ter um pouco de tensão no ar, mas é tão repetitiva e hipnotizante que vai te levando pelos 90 e poucos minutos de duração do filme como uma canção de ninar. Isso para um filme de ação já é bizarro, mas como eles vivem é um filme inteiro bizarro, tá tudo bem. Na reunião da Resistência são descobertas algumas informações interessantes, como a mulher que o George raptou ter se unido à Resistência depois de ter usado os óculos e visto a verdade por ela mesma, e uma breve explicação sobre o dispositivo que as criaturas usam no braço. Mas logo depois de George e Frank pegarem algumas armas, a reunião é invadida pela polícia. Frank usa o dispositivo das criaturas e abre um buraco no chão, onde ele e o George entram para fugir, caindo em uma instalação subterrânea bizarra. É nesse momento que toda a verdade é contada, depois de chegarem até uma reunião de gala até que bastante humana, se for parar pra pensar. George e Frank são surpreendidos por um vizinho do antigo acampamento que se vendeu aos inimigos e ficou surpreso que George e Frank tenham feito o mesmo, se oferecendo até para mostrar o lugar. É quando finalmente descobrimos que as criaturas são seres de outro planeta, alienígenas, e que estão controlando a humanidade de cima, controlando todos os governos e todos os sistemas financeiros. George e Frank usam um traidor para chegarem até a instalação de transmissão de propaganda alienígena, e quando finalmente estão atingindo a antena principal, descobrimos que havia outro traidor, no caso uma traidora, Holly, a que tinha uma vida até que boa mesmo sendo humana e que talvez só tenha ido até a reunião como espiã. Frank é apagado off-screen porque ele era um personagem legal demais pra gente ver acabar assim gratuitamente, e quando George tá pra destruir a antena, Holly tenta impedi-lo. Em um final dramático até demais para um filme desse tipo, George derruba Holly, consegue destruir a antena, mas é abatido por um dos alienígenas. E no que eu acredito serem os momentos finais de George, ele faz um gesto pros alienígenas, um gesto bem humano para dizer o mínimo. A ilusão é desfeita e temos um vislumbre do que aconteceu depois disso, com todos os alienígenas sendo expostos em suas verdadeiras formas, causando situações muito engraçadas. Mas o mais interessante nesse ponto do filme é a primeira frase que ouvimos assim que a ilusão é desfeita. Os ganhadores do Oscar numa coletiva imprensa e como comprar um barco à vela em nosso próximo bloco. Notícias fúteis, terrivelmente fora da realidade das pessoas comuns e uma bela de uma alfinetada no Oscar. Evento esse pelo qual eu não morro de amores, como quem já é mais antigo aqui no canal sabe. Eles Vivem é um filme obrigatório para todo fã de ficção científica e terror oitentista. Ele ostenta um frescor incrível, mesmo tendo alguns poucos defeitos, como seu tempo às vezes arrastado. Mas com certeza isso não afeta a mensagem original da obra. Eles estão vivendo enquanto nós dormimos. Obrigado por assistir até aqui, se gostou não esquece de compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo.